Deixa eu pegar aqui, porque dessa aula específica eu não fiz slide, então eu vou pegar o livro pra gente ter um norte pra conversar durante a nossa aula. Ó, um dos livros que eu uso é o da Katharine Westbrook. Esse é a segunda edição, ele é bem antigo, mas já tem o da quarta edição rodando por aí. Eu tenho uma versão em PDF que eu não estou vendendo, tá, gente? Não digam isso por aí porque poderão me processarem, mas eu vou compartilhar com vocês depois, porque de repente fica mais fácil de vocês estudarem, tá? E aí vocês não digam que pegou comigo. Gente, o que acontece? A gente tem materiais diamagnéticos, a gente tem materiais paramagnéticos e a gente tem materiais que a gente chama de ferromagnéticos ou super paramagnéticos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque todo material, dependendo do material, dependendo das propriedades magnéticas que esse material tem, ele pode fazer uma diferença na nossa imagem ou não, e inclusive a gente vai ver que isso faz diferença ali nos tipos de magneto. Materiais diamagnéticos, eles não distorcem as linhas do campo magnético, né? São materiais que na verdade repelem as linhas do campo magnético. Os materiais paramagnéticos já são um pouquinho diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles atraem as linhas do campo magnético. Imaginem assim, de maneira bem simples para falar para vocês, imaginem literalmente algumas linhas paralelas, uma em cima da outra. Imaginem umas 5, 6 linhas, uma em cima da outra, passando retinho. O que o campo paramagnético faz? Quando você coloca um objeto, um material paramagnético ali naquele campo magnético, em que as linhas estão passando lisas e limpas ali, o que ele faz? Ele vai atrair aquele campo magnético. E aí ele vai alinhar o seu momento magnético de acordo com esse campo magnético. Pra galera que entrou hoje, não fica preocupada porque esse é o assunto da nossa primeira aula, tá? Então, quem não entendeu alguma coisa hoje, quando a gente tiver a primeira aula, vocês vão entender um pouco melhor. Ele vai atrair essas linhas do campo magnético e outra coisa, vai alinhar o seu momento magnético com o momento do campo magnético externo ao qual ele está sendo exposto. Beleza, tudo bem? E ele vai se somar com esse campo magnético. Já o campo super paramagnético, já o material super paramagnético ou ferromagnético, o que acontece com ele? Ele é hipoteticamente falando, tá? Ele é umas 100 vezes mais forte do que o paramagnético. Voltando no paramagnético, só para vocês entenderem, o gadolínio, que é o contraste que a gente usa, são substâncias à base de gadolínio, ele é paramagnético. E o oxigênio também é paramagnético. Só que a gente tem, por exemplo, materiais que são como o ferro. O ferro, ele é super paramagnético. Quando ele é exposto a um campo magnético, olha só que coisa louca que acontece. Ele se projeta em direção a ele numa velocidade absurda, exatamente como um projétil mesmo, como uma bala. E outra coisa, materiais ferromagnéticos, além de eles distorcerem muito o campo magnético, se alinhar de acordo com ele também, se lançar contra ele na força de um projétil, o que vai acontecer? Ele se torna magnetizado na presença de um campo magnético externo. E aí o que acontece? Os materiais paramagnéticos, como o gadolínio, por exemplo, quando exposto ao campo magnético, ele se torna magnetizado também. Só que quando você remove ele lá do campo magnético, o que vai acontecer? Ele vai perder suas propriedades magnéticas. Agora, um material que ele é super paramagnético, quando a gente coloca ele lá no campo magnético, ele vai adquirir propriedades magnéticas, ele vai ficar magnetizado. Como ele fica magnetizado, e depois que a gente tira ele dessa exposição ao campo magnético, ele continua mantendo as suas propriedades magnéticas. E pasmem, ele não necessariamente ele vai adquirir o mesmo campo magnético que o campo magnético ao qual ele foi exposto. Por exemplo, ele pode atingir, salvo engano, 100 vezes mais a potência daquele campo magnético a que ele foi exposto. Por isso que ele consegue também se lançar que nem uma bala em direção ao campo magnético. Quem já pegou aqui uma moeda, por exemplo, e chegou perto do campo magnético lá do equipamento e ficou segurando ela na mão e percebeu que ela tem um forte poder de atração? Aquilo ali é o efeito de projétil que a gente tem dos materiais super paramagnéticos.
Beleza, chega de enrolação. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem alguns tipos de magneto e um desses tipos de magneto é justamente o magneto permanente. O magneto permanente, gente, ele é feito de materiais super paramagnéticos ou super ferromagnéticos. Por quê? Porque uma vez que você junta tudo aquilo ali, normalmente é feito com ferro, nióbio, cobalto, que são materiais super paramagnéticos. Você junta tudo aquilo ali, forma uma liga e aí você constrói o seu magneto, expõe ele a um magneto, a um campo magnético externo e aí ele adquire propriedades magnéticas e continua sendo magnético mesmo após ser retirado daquele ambiente. E aí a gente tem a presença dos campos permanentes que não dependem necessariamente de energia elétrica. E aí, gente, esses magnetos a gente encontra muito em campo aberto, né? São magnetos que a gente encontra de 0,3 Tesla, de meio Tesla, até 1 Tesla a gente encontra esses magnetos. E aí a gente tem os magnetos também, que são magnetos resistivos. O que são esses magnetos resistivos? Nosso equipamento, aquele que a gente está acostumado a trabalhar, é um magneto supercondutor. Os magnetos resistivos também usam energia, assim como o magneto supercondutor, só que eles usam energia de formas diferentes. O magneto supercondutor ele precisa de pouquíssima energia e ele não é daquela energia ali necessariamente que ele depende para ser um magneto supercondutor. Já o magneto resistivo, o que acontece? Você liga ele na tomada e ele induz uma corrente ali nos fios das bobinas e ele gera ali um campo magnético. E esse tipo de magneto resistivo, gente, quando você vai lá e tira ele da tomada, o campo morre. Isso acontece se a gente tirar o nosso aparelho da tomada? O que vocês acham? O magneto supercondutor? Não, sempre gatilho. Não, ele vai continuar funcionando. Então é por isso que mesmo quando nós não estamos fazendo o exame do paciente, quando ele não está executando uma sequência de imagem, a gente não pode entrar com materiais ferromagnéticos lá. Então a cadeira que entra na ressonância é especial, ela é de alumínio, porque alumínio é diamagnético, ou seja, ele não atrai o campo magnético. A cadeira, a mesa, né, a maca que a gente entra lá dentro, até aquele carrinho de anestesia que às vezes fica dentro da sala, é de um material específico que não é atraído pelo campo magnético. Porque mesmo quando a gente não está executando o exame, ele continua com as propriedades dele magnéticas, de campo magnético ativo, e se nós entrarmos com qualquer material ferromagnético ali dentro, ele vai ser atraído na velocidade de um projétil, e isso pode causar sérios acidentes. Então, como é que funcionam os nossos equipamentos? Os nossos equipamentos com os quais nós estamos acostumados a trabalhar, ele tem bobinas de cobre, né? Tem aquele monte de fio enrolado lá, é passada sim uma corrente elétrica através dele, só que aquela corrente elétrica que passa ali, ela precisa de um mínimo de resistência possível. Então, o que a gente faz? A gente resfria aquele fio a temperaturas baixíssimas, e aí ele oferece pouco ou nenhuma resistência para essa corrente elétrica ficar passando. Quando isso acontece, ele torna esse material supercondutor. Eu não sei se vocês já viram por acaso aqueles experimentos de pó de ferro, e o pessoal pega e joga nitrogênio líquido lá, e ele adquire propriedades magnéticas assim, de forma imediata. Quem já viu esses experimentos no YouTube? Não viram? Eu nunca vi. Não? Mas é super legal. Procura lá os experimentos com nitrogênio líquido para vocês verem de magnetismo. É muito massa e é basicamente aquilo que acontece aqui com a gente. Em relação ao que eu acabei de falar para vocês aqui, restou alguma dúvida? Acho que você podia falar sobre a refrigeração, né? Através do hélio, a temperatura também. Sim. A temperatura, gente, é de 4 kelvins para poder... para que a gente tenha a baixa temperatura que a gente precisa, é de mais ou menos 4 kelvin, que salvo engano,
é de 269. 269, menos 269, né, Hélio? Isso, menos 269. Menos 269 graus Celsius, para que a gente tenha pouco ou nenhuma resistência da corrente elétrica passando pelos fios condutores. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. O nosso magneto supercondutor, ele é feito de titânio, nióbio e cobalto. E ele precisa ser resfriado. Normalmente ele é resfriado com hélio líquido ou hélio líquido e nitrogênio, para a gente alcançar essas temperaturas. E em relação a isso aqui, deixa eu só ver se eu não tô pulando um negócio aqui, porque aí a gente pode falar rapidamente do quench. Não é bem nessa aula que a gente fala de quench não, mas dá pra falar não. Você fala assim também. Fala, né? Tá, o que acontece, gente? O hélio, ele é colocado em estado líquido, que ele é extremamente gelado ali, e quando a gente o objetivo desse hélio líquido dentro dos equipamentos supercondutores é justamente manter a temperatura em baixíssimas temperaturas. Quando a gente tem uma variação, seja ela de 1 grau, mas desde que essa variação ela seja meio que abrupta de temperatura, esse gás ele passa do estado líquido para o gasoso numa velocidade incrível. E o que acontece? Qual é o problema aqui? O hélio líquido, 1 litro de hélio líquido, ele ocupa o mesmo espaço que 748 litros de gás hélio. Então imagina a disparidade do negócio. Então, aonde cabe 1 litro de hélio líquido, não cabe 748 litros de hélio gasoso. Então, o que acontece? Cria-se uma pressão muito grande ali e aí corre-se o risco de explosão. Como corre o risco de explosão, gente, o que acontece? Todo equipamento de ressonância, ele conta com um sistema de escape, para que quando houver essa variação de temperatura, que normalmente é espontânea, e o hélio passar do estado líquido para o gasoso, esse hélio ele possa escapar com segurança para o exterior da sala. Porque o que acontece? Mesmo que ele passe para o estado do líquido para o gasoso, mas ele se concentre dentro da sala, se por alguma razão ele não escapar para fora do prédio e ficar dentro da sala, o paciente e qualquer pessoa dentro da sala corre o risco de queimaduras por congelamento, cegueira também. Eu não lembro mais exatamente sobre o que eu ia falar sobre isso, mas lembrei. O hélio gasoso, quando ele escapa para dentro da sala, quando a gente tem o quench e esse hélio escapa para dentro da sala, se você não abre a sala muito rapidamente, o que acontece? Lá dentro pode sofrer um efeito de panela de pressão. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai conseguir abrir a porta muito rápido. Então, o ideal, quando você tiver um quench, quando você tiver uma variação de energia por qualquer razão que a gente desconhece, você tem que abrir a porta da sala muito rápido para evitar que o paciente tenha asfixia ou queimaduras por congelamento, tá bom? E deixa eu ver o que eu estava falando em relação a isso. Para ir para frente. Oi? Essa temperatura do hélio, a gente vê aonde? Porque tem a temperatura da sala, tem a temperatura do hélio, tem umas temperaturas na sala de máquina também. A temperatura, quem tá falando? Lara. A temperatura que a gente consegue ver, Lara, não é essa temperatura do hélio não, tá? O hélio líquido, ele tem que ter essa temperatura de menos 269 graus Celsius, tá bom? Que corresponde, salvo engano, se eu não estiver equivocada, aos 4 kelvins aqui, que tem que fazer uma conversão. Pelo menos o Catarina fala em 4 kelvins, mas eu tinha visto uma outra literatura que inclusive foi em cima dela que eu fiz a nossa aula, em que o hélio ele tá a menos 269 graus. As temperaturas que a gente precisa estar atento na sala de exame são as seguintes: temperatura da sala ambiente, que não deve estar superior a 22 graus, porque quando vocês tem uma temperatura superior a 22 graus da sala, a gente pode ter problema nas bobinas gradientes. Lá na sala de máquinas, a gente tem que prestar atenção em 2 temperaturas, que é a temperatura de entrada da água e a temperatura de saída da água. No meu equipamento, o padrão é entrar 11 e sair 22. E aí ele faz, tem todo aquele processo do chiller para fazer a refrigeração e ele entra de volta na mesma temperatura. Tá bom? Mas eu acho que o seu equipamento deve ser algo em torno disso também, a variação é pouca. Ah, tá, tem uma coisa que eu gostaria de falar.
Em relação à questão de quench, a gente vai, para quem está vendo a aula pela primeira vez hoje, a gente já viu isso na aula de segurança, então a gente vai ver isso numa outra aula com vocês, de maneira mais mastigada. E em relação ao assunto que a gente está vendo hoje, é importante a gente falar que nos nossos equipamentos supercondutores, normalmente a gente trabalha aqui em alto campo. O que é alto campo? Campos acima de 1 Tesla, 1 Tesla e meio, 3 Tesla. Equipamentos acima de 3 Tesla são para uso clínico e ainda não estão autorizados, equipamentos acima de 3 Tesla, até 3 Tesla são de uso clínico. Acima de 3, por exemplo, 7, como a gente tem lá em São Paulo, são para pesquisa, ainda não estão autorizados para uso clínico. Esses equipamentos, gente, eles têm uma coisa que todo equipamento tem, mas o nosso equipamento é mais forte. Tem uma coisa que a gente chama de campo em franja. Alguém aqui já ouviu falar de campo magnético em franja? Não? O que acontece? O campo magnético, ele não respeita a parede, ele não respeita teto, ele não respeita chão, tá? E aquele campo magnético ali, do nosso magneto supercondutor, ele é muito forte, ele é muito grande. E aí a gente tem uma blindagem que a gente chama de blindagem ativa, ou seja, são colocadas algumas placas lá de metal de um metal que pode ser colocado lá, tá? Se eu não me engano, acho que é nióbio e titânio também que vai para conter o campo magnético numa linha de 5 Gauss. A gente tem um Tesla e meio, 1 Tesla, salvo engano, são 10.000 Gauss. E aí a gente tem que manter esse campo que ultrapassa o nosso equipamento num campo máximo de 5 Gauss. Então a gente coloca eles colocam essas placas ali para fazer uma blindagem ativa, para que a gente não tenha um campo muito forte ultrapassando as paredes do magneto. Então ali no mais ou menos uns 5 passos mais ou menos, você vai ter ali essa linha de 5 Gauss. Se nós não tivéssemos essa blindagem ativa, esse campo ele ultrapassaria um tamanho de mais ou menos 2 quadras de tênis. E se a gente não tivesse essa blindagem ativa no próprio equipamento, seria necessária uma blindagem passiva. Essa blindagem passiva é feita nas paredes da sala e são necessárias mais ou menos 40 toneladas de aço para revestimento das paredes. Então, assim, é um negócio bem pesado e normalmente o pessoal não faz porque é muito caro. Então, essa blindagem já é feita no próprio equipamento. E na sala a gente tem a blindagem que é feita nas paredes de cobre para evitar interferência de radiofrequência externa dentro da sala, tá? Pra gente não ter problema com a nossa imagem. E esse campo, gente, ele fica restrito ali, às vezes ele passa ali da sala. Então é por isso que a gente tem, dentro do conceito de segurança de ressonância, as zonas. A gente tem zona 1, 2, 3 e 4. Por quê? Pacientes, por exemplo, com marca-passo não podem ficar transitando do lado da sala se a gente tem um campo marginal que a gente sabe que ultrapassa os limites da parede. Entendeu? Todo serviço tem a área de zoneamento. A área em que o paciente está dentro da sala ali, a gente chama de área 4. A área que está da porta da sala para fora, salvo engano, é a área 3. Inclusive a sala do equipamento eu acho que é a área 3. A área que está lá fora da recepção, acho que é a área 2, e a área externa é a área 1. Mas na aula de segurança tem um esqueminha, aí a gente vê isso na aula de segurança em relação ao zoneamento e até onde o campo magnético alcança, tá bom? E aí, gente, a nossa próxima aula seria... A gente ainda vai ter uma aula extra para falar de bobinas gradientes, mas não vai ser hoje. A nossa próxima aula que está prevista no nosso cronograma é a aula de difusão. O pessoal da turma mesmo que deveria estar aqui hoje só tem 3. E a aula de difusão é uma aula que eu considero muito importante, porque muita gente tem dúvida e não é um assunto que talvez todo mundo consiga entender sozinho. Então hoje a gente não vai falar de difusão, mas na próxima terça-feira a gente vai falar de difusão e se o assunto render eu vou tentar falar de perfusão também. Mas difusão é certo que a gente vai conversar na próxima aula. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação à aula de tipos de magneto?
Eu fiquei com uma duvidazinha, eu acho. Diga. Quando você estava falando dos super paramagnéticos, você citou o nióbio, o cobalto e o titânio. Isso. Aí depois, não sei se eu não entendi direito, você falou que geralmente em campo aberto. Aí depois você estava falando na verdade não, de campo fechado. Aí eu fiquei um pouco confusa. Que material é para cada campo? Os magnetos permanentes, segundo a dona Catarina aqui, eles são usados materiais ferromagnéticos, super paramagnéticos, para fazer o magneto. Porque lembra que eu falei que quando ele é exposto a um campo magnético, ele adquire propriedades magnéticas e mantém esse campo magnético depois? Uhum. Então, normalmente a gente usa uma liga de alumínio, níquel e cobalto, ou materiais como ferro, cobalto e níquel. É o equipamento permanente que normalmente a gente vê em equipamentos de campo aberto. No campo fechado, a gente também vai ter uma liga parecida com essa. É nióbio e titânio, o do supercondutor. Acho que eu falei errado. Tá. É nióbio e titânio. E a outra é para equipamentos permanentes. Alguma pergunta extra sobre esse assunto? Pra mim, tranquilo, Joyce. Tranquilo? Também, Joyce. Esse assunto tá tranquilo. Beleza. Que bom que a senhorita apareceu. Ai, gente, eu tive um problema. O Hélio já foi lá me chamar. A Grazi disse que vai trabalhar comigo, mas fica matando aula. Vê se pode um negócio desse. Oh, Deus. Então, gente, tá certo. Assistam a aula de difusão. Talvez vocês fiquem com algumas dúvidas quando assistirem a aula de difusão. E na semana que vem a gente vai tentar tratar desse assunto com os mínimos detalhes possíveis. Pode ser? Tá, tranquilo. Essa aula que a gente falou, que a gente fez hoje, vai ficar gravada e vai ter um link lá na plataforma do Hotmart para vocês assistirem depois. E os alunos que não conseguiram também. Eu vou pedir o William para jogar também a aula da turma anterior desse assunto, se ele tiver gravada, tá? Se não tiver, só vai essa mesmo. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. E aí, em relação ao pessoal que tá entrando agora, eu só vou marcar a aula de vocês depois de quinta-feira, pra eu ver se vai entrar mais alguém. Aí a gente marca talvez pro final de semana. Vocês têm disponibilidade no final de semana? Pra gente fazer as primeiras aulas? Não? A gente vê aí, tá? Qualquer coisa, como é que vai ficar. Porque qualquer coisa a gente faz ou durante o dia ou durante a noite, só pra juntar vocês em relação ao conteúdo com a turma que já tá em andamento, tá bom? Mas eu vou dar um tempinho pra vocês estudarem. Acho que esse final de semana é muito curto também. A gente pode marcar pro outro final de semana pra vocês assistirem as primeiras aulas. Porque em relação àquele material de física, a primeira, a segunda e a terceira aula são aulas bem chatas, que normalmente sobram dúvidas. A quarta e a quinta é uma aula mais legal porque é uma coisa que a gente já costuma utilizar no dia a dia. Aí a gente vai vendo direitinho depois, tá bom? Tá bom. Então, boa noite pra vocês. Muito obrigada pela presença hoje. Espero que alguma informação aqui tenha sido uma informação nova pra vocês, né? Apesar de que eu acho que esse assunto não é muito relevante mesmo. Mas é legal a gente pelo menos saber que se um dia alguém conversar com a gente já ouviu falar. Gente, vou dar boa noite pra vocês então. Vou caçar alguma coisa pra eu comer, que eu cheguei agora há pouco do plantão. E até a próxima aula, tá? Tá bom, Jorge. Boa noite. Boa noite pra vocês também. Qualquer coisa a gente vai conversando no WhatsApp, tá? Beijo. Bye bye. Grazi.